seria uma escala numérica, né? A gente vai começar com a escala numérica. A escala numérica, ela relaciona cada medida linear do desenho com a respectiva medida real do objeto. Então, quando eu desenho um objeto em escala, seja ele ampliando ou reduzindo o tamanho do objeto, eu estou reproduzindo ele de forma real, tá? Eu estou diminuindo ou aumentando as dimensões do objeto, mas de forma proporcional. O que é que isso quer dizer, né? Que tudo que eu desenho vai estar relacionado com o real. Por isso que a escala, né, a fórmula é escala igual ao desenho, a dimensão do desenho, dividido aqui pela dimensão real do objeto, tá? Então, nós vamos estar trabalhando com medidas lineares, tá? De um modo geral, serão comprimentos. O que é um comprimento? Né? Um comprimento, ele pode ser a largura, a altura, a profundidade, o raio, tá? A dimensão em forma de comprimento, tá certo? Então, vamos relacionar o desenho com o real. Então, como é que eu relaciono isso? Né? Primeiro eu tenho que definir qual é o tipo de escala que eu vou utilizar. Eu posso ter uma escala de redução, eu posso ter uma escala de ampliação, uma escala natural. O que seriam essas três escalas, né? A escala de redução é quando a dimensão do objeto, né, é maior do que o desenho que eu vou fazer. Ou seja, no desenho eu vou diminuir o tamanho do objeto. A escala de ampliação é aquela que o objeto ele vai ser maior não, ele vai ser menor do que o objeto, do que o desenho que eu vou fazer, tá? Então, eu estou ampliando o meu objeto, né, quando eu vou desenhar, para que ele fique melhor detalhado. E a escala natural é quando eu desenho o objeto do tamanho que ele é. Quando eu faço uma escala, por exemplo, natural, a proporção do desenho, ela é 1:1, onde 1 é o desenho, né? Esse X aqui é o desenho, e o Y seria o objeto. Então, o meu desenho está 1:1 com relação ao objeto. Quando eu vou reduzir, utilizar uma escala de redução, então, o meu desenho, né, ele admite aqui o valor igual a 1, e o X vai ser a quantidade de vezes que o meu objeto é maior do que o meu desenho, tá? Por isso que ele fica do tipo 1 para X. Esse 1 aqui é o meu desenho, e o X é a quantidade de vezes que esse objeto vai ser maior do que o meu desenho. Trabalho aqui com uma escala de ampliação, né? O meu desenho, ela vai ser X vezes maior do que o meu objeto. Por isso, ela fica do tipo X/1. Então, quando eu digo que a escala natural não, a escala de ampliação e a de redução vai ter esse X, né? Esse X, a gente vai determinar esses valores em função do tamanho do objeto, tá? Quanto maior o objeto, maior vai ser o X. E, consequentemente, menor detalhes a gente vai ter desse objeto, tá? O que quer dizer que quanto menor esse X aqui, maiores serão os detalhes, tá? Sendo que quando a gente for escolher esse X, a gente vai escolher de forma que ele seja fácil de ser trabalhado, tá? Então, a escala natural, olha, ela vai ficar do tipo 1:1, tá? Porque a dimensão do objeto vai ser igual à dimensão do desenho, tá? Por isso que é 1:1. A partir do momento que eu diminuo o meu objeto, né? Que eu deixo de ter isso aqui, um X, e passo a ter um número maior do que 1, aqui eu estou diminuindo o meu objeto, né? Eu estou utilizando uma escala de redução. Se eu, né, começar a aumentar esse 1 aqui do meu desenho, quer dizer que eu vou aumentar o tamanho do desenho em relação ao objeto, né? Então, eu vou estar ampliando. Então, quando for 1:1, é porque o desenho é igual ao objeto.
As escalas recomendadas, né, pelaquela norma, pela 8196, são essas, tá? Escala de redução, esse X, ele vai ser, né, transformado aqui em 2, 5, 10 ou múltiplos de 10, tá? Então, eu vou ter 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, tá? Sempre assim, múltiplos de 10. Em algumas ocasiões, a gente pode utilizar múltiplos de 5, tá? A escala de ampliação, do tipo x para 1. Esse x também vai ser aumentado, né, modificado, dessa mesma forma, 2, 5, 10 e múltiplos de 10, tá? E também, em alguns casos, eu posso utilizar múltiplos de 5, por exemplo, 1 para 125, 1 para 75, 1 para 25, são escalas que são utilizadas, tá? As escalas mais utilizadas no desenho arquitetônico, né? As escalas que nós utilizamos mais quando nós vamos fazer uma planta baixa, os cortes, né? Eu tenho aqui, ó, para desenho de detalhes, a escala 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25. Para plantas, né? Eu tenho planta baixa e cortes, fachadas, elevações, eu tenho 1 para 50 e 1 para 100. 1 para 100, eu posso desenhar também a planta de cobertura, se não for uma edificação muito grande. Mas a planta de cobertura, né, a gente fica aqui 1 para 200, a planta de situação, 1 para 500 e 1 para 1000,